Olá pessoal, estamos de volta em mais uma videoaula de programação web e vamos continuar falando sobre PHP. E nesse vídeo, pessoal, irei falar para vocês como manipular formulários, como a gente trabalhar com a passagem de parâmetros em PHP via URL através de formulários, tá? Então, se você quer aprender a desenvolver aplicações web, já chega deixando aquele like, compartilhando com seus amigos, fazendo com que esse vídeo chegue a mais estudantes da área de tecnologia da informação. Se não é inscrito no canal, se inscreve para dar aquela força. Beleza, galera? Vamos embora e vamos nessa. Então, pessoal, nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre a passagem de parâmetros via URL, ok? Então, nesse caso, para que a gente possa estar entendendo aí, o PHP ele trabalha com algumas formas de passagem de parâmetros entre as páginas. Então, eu tenho uma página e eu quero passar os dados de uma página para outra. Existem 4 métodos aí. Esses 4 métodos eu posso estar passando via URL, que é através do método get, que eu vou estar falando para vocês, e um outro é via o método post, tá? Que é através de formulário. Então, o formulário ele tem duas formas da gente enviar dados, tanto o via get através do URL, como eu falei anteriormente, e o via post, tá? Então, sempre quando eu estiver trabalhando com qualquer formulário, independente da linguagem de programação que vocês venham a aprender futuramente, seja ela Java, seja ela Python, seja ela qualquer outra linguagem que for, sempre o formulário ele vai estar trabalhando com envio de dados utilizando esses métodos aí, independente da linguagem de programação, tá? Aqui essa parte de formulário get e post, ele está relacionado também ao HTML. Então, sempre quando eu for enviar algum dado, eu vou estar utilizando ou get ou post. Vamos entender a diferença deles aí. E uma outra forma também da gente passar dados de uma página para outra, não necessariamente utilizando formulários, a gente utiliza aí os cookies e as seções. Pessoal, cookies aí, hoje em dia com a lei de proteção de dados, sempre quando a gente entra em algum site, ele pede lá para citar os cookies. Então, o que são isso? São informações que a partir do momento que a gente navega no site, ele salva alguns dados, como navegação do site, alguns itens aí do que a gente está navegando no site. Então, por exemplo, a gente foi no site de compras, olhou um produto, Mercado Livre, por exemplo, e se eu entrar daqui a 3 dias novamente no site, ele vai estar lá dizendo, veja o último produto que você viu. É justamente isso, tá? Então, os cookies, eles permitem fazer isso. Ele armazena essas informações no nosso navegador e depois eles resgatam e mostram pra gente. E já as sessões é aquela ideia do login, tipo, eu vou logar no sistema, loguei, pronto. Eu tenho acesso restrito a algumas informações e dados do sistema. E com isso eu só consigo fazer depois que esteja logado. Então esse é um exemplo bem prático de sessão. Porém, o foco da nossa aula é a gente entender bem os métodos get e post, beleza? Vamos embora. Então temos aqui um exemplo, pessoal. Vamos falar primeiro sobre o método get, tá? Então, o método é possível enviar informações através da URL. Nesse caso aí, para eu poder enviar dados através da URL, eu tenho aqui uma tag chamada body, que essa tag é o corpo do nosso HTML, onde tudo é escrito. Temos essa tag p, abre aqui e fecha aqui, observe que tem essa barrinha aqui, está fechando. E aqui eu estou criando um parágrafo. Então nesse parágrafo eu tenho 2 links. Ó, a tag A tem uma propriedade href aqui, recebe aspa dupla, recebe esse parâmetro aqui em string, fechei a tag A aqui, enviar o nome Alba, né? Enviar o nome Lopes. Então, nesse caso aqui, pessoal, essa tag, observe que ela ficou aqui azul e ficou com underline, significa que se eu clicar em um desse nome aqui, ele vai me enviar para essa página. Observe que eu tenho aqui, ó, recebe dados.php arroba nome recebe algo. O que é isso, pessoal? Vamos entender o que é isso aí mais à frente, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho 2 links, cada um indicando para a mesma página,
porém a diferença é que eu estou passando parâmetros diferentes. Então, quando eu quero passar um parâmetro via URL, através de um link, eu passo o nome da página que eu quero. A interrogação aqui, ele significa que eu estou, a partir delimitando qual é o nome da variável, e eu digo o nome da variável, e depois desse igual aqui, que é a atribuição, ele vai ser o valor que eu vou estar passando para essa variável. Então, recebe dados.php, temos aqui a interrogação, significa a nossa variável, recebe esse valor. Então, observem que daqui para cá é tudo padrão, normal, e o que vai mudar é os valores que eu estou passando na variável nome. Okay? Então, para que a gente possa entender um pouco melhor, pessoal, a gente se depara com o seguinte: eu tenho aqui o meu site, ó, localhost, meu projeto, teste.php, e observe, ó, eu tenho aqui um link. Quando eu passo a mão nesse link aqui, ele aparece, ó, aqui embaixo, ó, nome, meu local, recebe dados, nome, blá 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 blá. Então, sempre quando a gente tem um link, pessoal, observem que quando eu passo o mouse sem eu clicar, aqui embaixo do navegador, independente se ele é Firefox, independente se ele é Google Chrome, ele vai estar mostrando o link para onde é que ele está me encaminhando, tá? Ele está mostrando o resultado desse link aí. Então, nesse caso, a gente tem a opção também de um link, a gente passar mais de um parâmetro. Então, como é que eu faço para passar vários parâmetros em um único link? É bem simples. Para eu passar vários parâmetros em um link, eu faço através de uma concatenação. Ó. Então, temos aqui a nossa URL, daqui para frente a nossa URL. Observe que eu tenho a interrogação. Então, na interrogação, eu tenho a definição do primeiro parâmetro. A partir da interrogação, eu tenho que par1 recebe o valor 1. Né? A partir do segundo parâmetro, pessoal, eu posso ter N parâmetros aí, e sempre a divisão vai ser o PUE comercial. Então, sempre, a partir do segundo parâmetro vai ser E comercial. Então, é só repeteco. Ó. E comercial, par 2, recebe o valor 2. E comercial, par 3, recebe o valor 3. E assim, pessoal, eu posso botar N parâmetros via URL. Eu quero passar esses 3 parâmetros aqui para a minha próxima página. Então, a partir do momento que eu clicar aqui nesse link, ele vai estar passando esses 3 parâmetros para a nossa próxima página. Então, pessoal, feito isso aí, cliquei nesse link, ele vai estar me chamando para a página recebe dados. Então, ele sai da página teste.php e vai ir para a tela recebe dados. Nessa tela recebe dados, pessoal, eu estou passando nome, estou passando parâmetro nome e sobrenome. Como é que eu faço para receber esses dados? Eu vou utilizar o método get. Lembra da aula passada, do vídeo passado? Se você está chegando nesse vídeo, eu peço que vocês assistam a aula passada, no qual eu falo sobre essa sintaxe aqui do get, do post e mais algumas outras constantes globais do PHP. Então, esse aqui, pessoal, ele é uma forma da gente pegar aqueles valores via que foi passado via get. Tá? Para recuperar os valores enviados através de um método get, basta utilizar o array global $get, indexado pelo nome do parâmetro. Então, nesse caso aqui, pessoal, observem que eu tenho aqui o valor, o nome da variável, nome e sobrenome. Então, esse nome e sobrenome, eles vão ser o que? Eles vão ser os índices do parâmetro que a gente vai estar pegando lá. Então, a partir do momento que eu passei lá esses dados aqui, nome e sobrenome, passei os respectivos valores, para eu pegar esses dados na página seguinte, eu vou estar chamando esse vetor global aí com o seu índice daquela variável, tá? Então, aqui ele vai estar pegando os dados que tem nome e aqui ele vai estar pegando os dados que tem sobrenome. Ah, professor, se eu botar um nome diferente, não vai acontecer nada, tá? Simplesmente não vai exibir nada. A não ser que tenha o nome de outro parâmetro, você chamar aqui o nome do outro parâmetro, vai aparecer o nome do outro parâmetro, beleza? Então, simplesmente ele pegou e vai mostrar aqui o nome, porém, se eu quiser deixar ele mais organizadozinho, ó, aqui no nosso método de saída echo, eu faço aqui, ó, parênteses, aspa dupla, quer dizer, ponto, que é a concatenação do PHP, tá? Estilo mais do Java, concateno aqui esse vetor, né, com esse índice aqui, e concateno novamente com espaço em branco e concateno novamente com sobrenome. E ao final ele vai mostrar o que, pessoal? Quando eu clicar aqui, ele vai mostrar Alba Lopes, tá? Então, olá, Alba, espaço Lopes, com a exclamação.
Very easy aí, tá? Passando os dados de uma página para outra. Aqui, pessoal, a gente tem como é que a gente poderia passar esses dados através de formulário. Aqui a gente viu através de link, né? Então tem um link aqui, eu passo esses parâmetros via link. Porém agora, pessoal, vamos aprender como é que a gente passa os valores de um formulário para uma outra página. Então a gente faz utilizando o nosso formulário. Então o formulário, pessoal, ele é uma tag PHP, é uma linguagem de marcação, né? Como vocês viram. Então cada tag ele tem os seus respectivos atributos, tá? Esses atributos aí são algumas propriedades, na verdade, são as propriedades, e cada propriedade ela executa ele tem um determinado propósito. Por exemplo, ó, eu tenho aqui uma propriedade chamada action, e nessa action ela utiliza, pessoal, para no momento que eu clicar aqui no botão submit, observe que eu clicar aqui no botão enviar, ele vai estar realizando uma ação. Então essa propriedade aqui ele vai estar chamando a ação. Qual é a ação? Cliquei em enviar, ele vai estar direcionando esse formulário para essa página recebe dados.php. Então todos esses dados aqui, que nome e sobrenome, né, todos com apenas 2, né, não são muitos. Então ele vai pegar esses dados que tem aqui nesse formulário e vai enviar para a página recebe dados. Observem aí que é bem simples, não tem nada de outro mundo. Então as propriedades aqui que a gente vai passar no formulário é a action e dizer para onde é a página que a gente quer direcionar a submissão desse formulário. Então aqui a gente tem um label, que é esse nomezinho aqui em cima, e o input type text, observe aqui, ó, que é o tipo dele, é um tipo de texto, então tanto nome quanto sobrenome é o tipo texto aí, tá? Então nesse caso aí, ele vai estar pegando os dados e os parâmetros que vão ser passados para a próxima página, pessoal, vai ser aqui ó, o name, tá? Então, o name ele vai ser o parâmetro do que vai estar representando o valor que o usuário digitou aqui. Então, o usuário digitou o nome dele aqui, por exemplo, Jackson, digitou aqui meu sobrenome, Meires. Então, ele vai simplesmente fazer o que? Ele vai pegar o meu nome, Jackson, e o sobrenome Meires e vai enviar para a página recebe dados. E na página recebe dados, eu posso estar utilizando também esse mesmo script aqui que a gente fez, esse mesmo código. Ele vai pegar nome e sobrenome e vai mostrar olá, Jackson Meires. Simples assim. Ok? Então, essa é a forma da gente estar enviando. Mas, professor, você está enviando esses dados via GET ou POST? Você falou que para enviar dados de uma página para outra você utiliza o GET e o POST. Exatamente, pessoal. Observe aqui que eu não especifiquei, tá? Então, antes da gente entender, saber qual que eu devo usar ali ou não, vamos entender finalmente o que são os métodos GET e o método GET e o método POST, tá? Então, ó, o nome do parâmetro a ser enviado deve ser definido no atributo name, que eu acabei de falar para vocês no campo do formulário. Então, o parâmetro que eu defini aqui, ó, name, o nome, name, o sobrenome, name, o CPF, name, o RG, name, a rua, name, CEP, vão ser justamente esses parâmetros aqui, ó, que ele vai estar passando, seja via URL ou não. Vamos estar entendendo isso aí. Então, por padrão, o método de envio de dados pelo formulário é via GET. Então, já respondendo aí alguém, se eu não definir aqui, pessoal, o nome do método que eu vou estar utilizando como um atributo, ele vai definir como padrão, ele vai enviar via GET, que é via URL, que é o que a gente vai ver agora. Porém, é possível utilizar o método GET ou o método POST. Ambos cumprem a mesma tarefa, mas de maneiras diferentes. Vamos entender qual é a diferença de um para o outro. Então, o método POST, pessoal, ele empacota as variáveis e envia de forma oculta para o servidor. Então, imagine aí, você tem aqui um formulário, que nesse formulário você tem a senha do usuário. Então, ele fez um cadastro lá e ele foi e escreveu, preencheu o formulário e depois cadastrou sua senha. Imagina sua senha pela URL lá, né? Então, fica complicado. Então, o POST ele veio com o propósito de justamente ser mais seguro que o GET. Eu não permito com que visualize os dados que são enviados. Simplesmente ele oculta aqueles dados que são enviados pelo servidor e a gente consegue pegar ele na outra página e tá trabalhando com esse dado aí. Já ao contrário do GET, pessoal, ele também pega esses dados do formulário que ele submeteu aqui, né? Esses names, e ele simplesmente vai
empacotar isso aí e vai enviar os valores para o servidor. Porém, a forma como ele envia os valores para o servidor, ele envia via URL, que fica na barra lá em cima, tá? Ó, ele fica, observe que aqui, ó, recebe.php, nome, Alba, e comercial Lopes. Então, ele vai estar enviando aqui na URL, tá? Beleza, pessoal. Então, entendido a diferença do get e do push, push ele envia os dados do formulário de forma oculta, não exibindo, e get ele envia os dados via URL, lá exibindo os dados via URL. Porém, ambos enviam para o servidor. Então, para que a gente possa entender aí, pessoal, quando a gente está utilizando um formulário, a gente precisa especificar qual é o método que a gente vai utilizar. Como eu falei anteriormente, se eu não definir essa propriedade, o método recebe get, simplesmente ele vai definir isso aqui como padrão. Porém, eu quero, mesmo ele definindo como padrão, eu quero definir que ele é get, eu posso também colocar, não vai alterar nada. Então eu vou dizer aqui método recebe get. Observem que eu tenho aqui esse menor, que inicia o form, e aqui eu tenho esse maior. Então aqui dentro da delimitação das propriedades do form, eu estou passando a propriedade action e a propriedade method. E a propriedade action, como eu falei para vocês, ele encaminha para essa página que eu defini dentro dessa aspa dupla aqui. E o método é justamente o método que a gente vai estar utilizando, seja o método get, seja o método push. Então, a partir do momento que eu preenchi esse formulário, cliquei no botão enviar aqui, ele vai simplesmente enviar esses dados para receber dados. Ele vai enviar esses dados aqui para a página recebedados.php através do método get. Tá? Para especificar o tipo de método de envio, há um atributo método ao ser inserido na tag form. Tag form aqui, como eu falei para vocês, que indica o método de envio de dados. Para o caso de método get, a utilização do atributo não faz a diferença, como eu falei para vocês. Beleza? Então esse é um exemplo aí do get. E como é que a gente faz com o push? É bem semelhante, ó. A diferença é que em vez de get, eu vou chamar push. Ó. Já no caso do push, é necessário indicar explicitamente o método de envio. Então, se eu for estar utilizando o push, pessoal, eu tenho que dizer aqui no atributo, no parâmetro do form, que eu vou estar enviando os dados desse formulário através do método push. Então, utilizando o método push, como é que eu vou resgatar esses dados na minha página recebedados.php? Eu vou estar utilizando aqui, ó, a palavra reservada aí, no caso a variável reservada global, $_push, tá? Caso os dados tenham sido enviados pelo método push, deve-se utilizar o array global $_push do PHP, indexado pelo nome do campo. Então, segue a mesma lógica, pessoal, a mesma premissa que eu falei para vocês. Observe o seguinte, ó, quando os dados são recebidos via push, eles vão em oculto, não aparecem explicitamente para o usuário. Observem que esse name aqui do input, da propriedade input, é name, nome, name, sobrenome, name, CPF, name, RG, name, alguma coisa. Como é que eu pego eles? Eu pego eles através desse vetor aqui. Eu simplesmente falo o índice. Qual é o índice? Ó? Nome e sobrenome. Nome e sobrenome. Então, dessa forma, eu consigo pegar os dados desse formulário do que foi submetido. Então, dessa forma, eu pego ele e exibo. Olá, Jackson, espaço, Meires. Né? Então, ele foi e mostrou o meu nome e sobrenome desse formulário que eu digitei aqui. Ok? Então, vamos seguir mais adiante aí. Aí, pessoal, a gente se depara algumas vezes com algumas coisas. Por exemplo, imagine aí que eu não esteja sabendo se o usuário ele enviou os dados via post ou via get. Como é que mesmo assim eu consigo pegar esses dados? Aí existe uma forma que é o request, tá? Então, o request, independente se eu esteja utilizando o método get ou o método post, ele vai pegar esses dados. Então, o request, ele é utilizado com esse propósito. Observe que é a mesma lógica, ele é um vetor que eu pego os índices das propriedades dos names dos inputs. Então, eu tenho name, nome, name, sobrenome, e simplesmente eu repito aqui, em vez de chamar $_push ou $_get, eu chamo request, que ele vai pegar tanto via get quanto via push aí. Então, ele é bastante utilizado também.
Entretanto, vale lembrar que em alguns casos não é desejado que os dados sejam recebidos por ambos os métodos. Por isso é importante utilizar o array específico da origem get ou post. Porém, esse request aí, ele é uma forma se a gente não conhece a forma como está vindo os dados do formulário. Se a gente conhece, pessoal, utiliza $get ou o post, dependendo de como você fez a chamada desse método aí. Para que a gente possa também ver outros tipos de dados, pessoal, passar de outras particularidades de formulários, a gente tem aqui o input radian, que nunca aqui preencher um formulário que ele tem um radian, tipo, eu tenho nome, sobrenome, eu marco lá a opção, o sexo. Observe o seguinte, que ele tem uma particularidade. Qual é a particularidade dele? O name dele, ele é único para os dois. Então, nesse caso aqui, a gente observa que ele está diferente do que a gente vem vindo aqui, ó. O name, ele é diferente. Por quê? Porque eu estou passando o parâmetro do nome, da entrada de dados, tá, pessoal? Então, no PHP, a saída de dados é o echo. E a entrada de dados no PHP também ele pode ser via formulário, tá? Então, o formulário ele serve como se fosse uma entrada de dados. Tipo no Java é tipo como se fosse o system.io, aquela opção de leitura, tá? Leitura de dados aí para a entrada de dados, tá? Nesse caso, ele está igual por quê? Porque ele é um radio button. Esse radio button ele precisa estar igual para eu ter a opção de selecionar apenas um. Então, quando eu deixo ele igual, eu seleciono masculino ou feminino, ou um ou outro, tá? Eu não posso deixar marcado duas vezes. Ao contrário do checkbox que a gente vai ver mais à frente. Então, para eu poder estar utilizando o radian, pessoal, o type radian, masculino ou feminino, eu vou ter que deixar ele igual, porque o usuário só pode selecionar uma opção. Então, essa é uma das particularidades. Observe, ó, eu tenho o input, o type dele são as propriedades type, value e name. Então, o type dele eu mudei para radian, o valor eu já passei aqui, ó, a partir do momento que ele selecionou masculino, qual é o valor que vai passar para o formulário, para a próxima página? Ele vai passar o valor N. Se eu selecionei feminino, o valor que vai ser passado na seleção do feminino, o name vai ser sexo, que é o valor, a propriedade que a gente vai pegar na próxima página, e o valor que ele vai estar passando vai ser o feminino. Segue essa mesma lógica, pessoal, também com o checkbox. O checkbox, só que ele tem uma diferença, ó. O checkbox ele vai trabalhar como se fosse um vetor. Então aqui observem que eu tenho o mesmo nome, porém o checkbox, que são aquelas caixinhas lá que eu vou marcando mais de uma vez. Então, onde você estuda, eu mudei o type dele aqui para o checkbox. O name dele, observe, ó, onde underline estuda. E eu coloquei aqui como se fosse um vetor. Então, no momento que eu coloquei esse vetor aqui, ele é igual, certo? O mesmo name. Porém, o que vai mudar aqui, ó, IFRN, UFRN, UERN, outros. O que vai mudar são os valores. Então, a partir do momento que eu selecionei IFRN, UFRN, UERN, outros, ele simplesmente vai estar selecionei, por exemplo, IFRN e UFRN. Estou estudando nesses dois. Ele vai passar só os valores desses dois aqui. Quando eu selecionei, ele vai passar o valor IFRN e UFRN. Como é que a gente pega esses dados, pessoal? Para a gente pegar esses dados é bem simples. Ó. No PHP, para que seja possível recuperar todas as opções selecionadas no checkbox do mesmo nome, pode-se incluir o colchetes após o valor do atributo name, que é o que a gente pode observar aqui. Para eu recuperar isso aí, pessoal, observe que é como se fosse um vetor. Eu vou estar fazendo o seguinte, onde estuda normal, que eu estou pegando os dados do formulário, do name aqui, e em seguida eu armazenei essas informações em uma variável chamada onde estuda e imprimi aqui esse vetor. Ao imprimir esse vetor, pessoal, ele vai mostrar as opções que eu marquei aqui, no caso, nesse exemplo, IFRN e UFRN. E logo em seguida, se eu quiser imprimir um elemento por vez, fazendo com que ele quebre linha, aí eu vou estar
Como ele se trata de um vetor, eu vou estar utilizando o for each, do que a gente viu na aula passada, onde estudar as escolas. E aqui ele vai estar imprimindo IFRN e o FRN na segunda vez que ele passar nesse laço aqui. Beleza? Então esse daí é um exemplo da gente estar utilizando o checkbox. E aqui, pessoal, a gente tem outro exemplo também, ó, que é a tag select. Isso aqui com certeza vocês já devem ter utilizado no momento que vão preencher um formulário. Então, no momento que eu estou preenchendo o formulário, a gente tem a opção lá, exemplo, cidade. Então esse select aqui, ele funciona como se fosse aquela caixinha. Quando eu clico, ele aparece várias opções lá para eu selecionar. Então, nesse caso, eu só posso selecionar uma. Por isso que é a tag select, tá? Então, a tag select eu tenho um name, que no momento que eu for submeter os dados desse formulário que tiver a tag select, lá na forma como a gente vai pegar ele, seja ele get ou post, eu vou utilizar $, quem? Cidade. Eu vou estar pegando o valor que o usuário selecionou nas opções. Então aqui eu tenho várias opções. Temos os respectivos valores para cada opção. Por exemplo, a opção Natal, Monte Alegre, Beijinho, Serra, Nova Cruz. Então eu selecionei, por exemplo, a opção Natal. Então, quando eu for pegar esses dados na próxima página, eu vou pegar aqui o name, o index name. Aqui essa variável vai estar armazenando o valor de Natal, que foi a cidade que eu selecionei. Então, a tag select ela é bastante também utilizada em formulários. Tá? Para que seja possível recuperar o valor selecionado no campo tipo select, é importante que seja definido o atributo value de cada opção. Se eu não atribuir esse valor value aqui na tag opção, pessoal, simplesmente ele não vai passar nenhum valor no momento que eu fiz essa seleção. O name é definido para o objeto select, que foi o que eu falei para vocês. Então, o valor que eu selecionar aqui vai estar representado pelo atributo name no momento que eu vier recuperar essas informações aí na página para onde eu estiver enviando esses dados, ok? Então, a tag select é bem tranquilo também. Aí, pessoal, a gente tem aqui um exemplo ó, de um formulário de uma soma, tá? Então, como é que eu faria para enviar os dados aí de uma calculadora? Ó, vimos como o usuário pode passar parâmetros para o servidor, mas como passar parâmetros de volta para o usuário? Então, no momento, pessoal, a gente faz o seguinte, ó, eu tenho a nossa página. Como é que eu faço para que ele retorne esse valor para a página que eu estou? Então, ó, no momento que a gente viu aqui, até o momento, era o que? Eu passava os dados para a nova página. Porém, eu quero passar para a página e depois eu quero que ele apareça naquela página. Como se fosse esse exemplo aqui, ó, número 1 e número 2. Quando eu clicar em soma, ele já mostrar o resultado aqui embaixo. Como é que eu faço isso, pessoal? Vamos aprender como é que a gente faz isso aí, ó. Vamos fazer a soma de dois números e colocar o resultado em um campo de texto na mesma página. Para que a gente possa fazer isso, vamos entender aqui. Ó. Temos aqui o código do HTML dessa página aí, que é a página form.php. E nessa página aqui temos a action, a ação. Quando eu submeter esse formulário, ele vai enviar para calcular.php. Está utilizando o método post e criamos aí duas entradas, que é o número 1 e o número 2. Input text, são do tipo texto, e os nomes que eu vou estar passando vai ser o que? N1 e N2, dando quebra de linha para que ele fique assim, um abaixo do outro com o BR. E por final eu tenho um input type submit, que ele vai estar criando esse botão somar. Ao criar nesse botão somar, eu quero pegar o resultado dele e mostrar aqui nessa tag input text aqui, resultado. Então, como é que a gente faz, pessoal? Então, aqui no nosso calcular.php, eu vou pegar esses dados, ó, N1, $N1 recebe post, N1, que é o valor da entrada de dados aqui do input N1, e N2, vou estar armazenando as variáveis. Vou fazer o cálculo normal, N1 mais N2, vou estar armazenando em resultado. E vou colocar aqui, a soma concatenei aqui com ponto, resultado. Feito isso aí, ele vai
simplesmente mostrar o resultado em calcular e não em form, mas não é isso que a gente quer. A gente quer mostrar o resultado aonde, pessoal? Na página form. Como é que a gente faz isso? Se eu, da forma como está aqui, cliquei em calcular, ele vai mostrar o resultado na página calcular, mas eu não quero isso, eu quero que ele mostre aqui, ó. Quero que ele mostre no resultado na página form. Para isso, a gente vai estar utilizando uma propriedade, uma função do PHP chamada render, tá? Então, para que a página calcular.php devolva um valor para a página form.php, é possível fazer um redirecionamento após o cálculo do valor e passar o resultado pela URL. Como vimos anteriormente, o redimensionamento é feito através da função render. Então, a função render é cabeçalho, né? Eu vou ter um parâmetro com aspa dupla ou aspa simples, location, URL. Dessa forma, ele vai pegar os valores do que vai ser passado lá e a gente vai estar mostrando para eles na mesma página. Então, aqui é um repeteco, N1, N2, recebe os dados via post, que foram da entrada de dados, lá aqui do nosso formulário, N1 e N2, armazenou aqui, e em resultado vou fazer essa soma. E aqui embaixo vou estar chamando a função render location form.php res. Observem que eu estou passando a URL nesse location como indicado. Então, location form.php, aqui eu tenho o interrogação res, que significa que eu vou estar passando o resultado dentro dessa variável res, que eu vou estar pegando novamente na próxima página que eu vou estar explicando para vocês, que é a página form. Observe um detalhe aí, pessoal. Quem pode estar observando um detalhe nessa parte, nessa parte aqui, res. Então, para que a gente possa pegar esses dados aqui, pessoal, na própria página form, a gente vai fazer o seguinte, ó. Sim, para vocês entenderem aqui, observe que eu tenho um resultado, o resultado está dentro da aspa dupla aqui. Quando eu tenho aspa dupla, que eu passo uma variável dentro da aspa dupla, observe que eu não tenho um ponto aqui que não está concatenando. Esse é um recurso do PHP, que ele permite isso. Porém, se eu estivesse utilizando aspa simples, eu teria que concatenar de forma manual. Eu teria que ter aspa simples aqui fechando, ponto, concatenei com o resultado. Porém, como eu tenho aspa dupla, eu já coloco a variável dentro dessa string com aspa dupla e ele já reconhece, já concatena, facilitando a vida aí do programador. Então, essa é uma forma também de concatenar, porém só com aspa dupla, tá? Quando a gente começa a fazer resultado mais alguma coisa, já dá erro. Ele só funciona quando eu tenho uma variável exclusiva. Para que eu possa fazer, por exemplo, essa soma aqui, ele não daria, porque ele daria erro. Eu teria que usar uma chave. Então, chave aqui, abre chave aqui, fecha chave aqui. Eu poderia fazer essa soma direto aqui também. Beleza? Como é que ficaria então, pessoal, lá na nossa página form, para eu pegar esse resultado? Então, para eu pegar esse resultado, a gente poderia fazer o seguinte, ó. Pode-se então fazer um tratamento na página form.php para que os dados sejam exibidos quando receber o parâmetro via get. Temos aqui a nossa página form. E aqui, ó, no nosso resultado, input text val. Observe que eu abri uma tag PHP dentro da val, tá? Isso é possível no PHP. E aqui eu tenho o método echo, que é o método de saída. Aqui vocês observam que ficou esse alarme de código aqui, ficou um pouco confuso, mas isso aqui, pessoal, é nada mais nada menos que esse if aqui, ó. É como se fosse esse if. Só que a gente está utilizando aí operadores ternários, tá? Então esse operador ternário, ele é um if. Se isso aqui for verdadeiro, faça o que tem dentro da interrogação para cá. Se não, mostre o vazio aqui. É bem simples, ó. Então esse daqui em uma linha é a mesma coisa que isso aqui, ó. Se i7, que eu verifique se ele foi inicializado, se $get res foi inicializado, então imprima echo get res. Se não, não faça nada. Então simplesmente ele abreviou isso aí. E o resultado disso aí, pessoal, é justamente a soma. Então observem que ele foi lá na calcular.php, fez a soma e devolveu o resultado para a forma, e exibindo o valor do que foi feito esse cálculo na mesma página, ok? Só que tem um detalhe aí, pessoal. Quando a gente faz isso aqui, ó, ele enviou só o resultado.
o valor que eu digitei anteriormente no formulário, simplesmente ele sumiu. Então, para que ele possa aparecer, eu posso estar fazendo esse exemplo para vocês visualizarem, ele precisa fazer o seguinte, ó. Aqui, no momento que eu vier passar o nosso res, que é o nosso resultado, eu vou concatenar, ó. E comercial N1 recebe N1. E comercial N2 recebe N2. Aí lá no nosso formulário, pessoal, a gente verifica aqui, ó. Val recebe o script do PHP echo i7. Se ele for inicializado, get1, passe get1. Se não, passe vazio. Fazendo com que, tanto no N1 quanto no N2, a partir do momento que eu carregue o formulário, se o get N1 for vazio, ele carrega vazio. Se existir um valor, ele carregue o valor, fazendo com que os dados fiquem preenchidos lá no nosso formulário no momento que eu submeter, ele não perca, para que a gente possa ver qual foi o valor que a gente fez essa submissão, ok? Então, pessoal, esse aí foi um exemplo do que a gente viu para como é que a gente pode estar trabalhando com formulários. Essa é a forma de ser feita as passagens de parâmetros do PHP para o usuário, mas a forma mais inteligente, mais elegante de se fazer esse procedimento, que caso da utilização da seção e do cookies, vamos ver nas próximas aulas. Então, esse é um exemplo, pessoal, de como é que a gente passa dados de uma página para outra no PHP. Nas próximas aulas, a gente vai estar vendo também seções e cookies, que é bem interessante também. Por isso que eu só dei uma pincelada, não cheguei a me aprofundar muito neles. Para que a gente possa entender, pessoal, eu vou fazer aqui um exemplo prático junto com vocês. Tá? Então, temos aqui alguns exercícios que eu passei para vocês. Eu vou estar fazendo um primeiro exercício com vocês aqui, e depois vocês fazem esses 3 exercícios aí, ok? Então, entramos aqui no Wrap, pessoal, vamos aqui em Login, Logar. Então, depois que eu loguei aqui no Wrap, tá? Vou vir aqui em TAI Aulas, ele já estava ali como recente, ele está carregando o nosso terminal, e aqui a gente pode fazer as interações. Então, esse foi o código da nossa última aula. Então, pessoal, a minha aula já estava aqui, tá? Que foi o último projeto que a gente mexeu. Só que se eu quiser criar um novo, vou clicar aqui e eu vou procurar aqui PHP. PHP. E vou botar aqui Web Server. Vou colocar aqui o nome. Cliquei em Create Repli. Ele vai estar criando um ambiente de desenvolvimento. Então, no caso, como eu já tinha aqui o ambiente de desenvolvimento já criado, ó, ele iria aparecer assim para vocês, ó, zerado, tá? Então ele iria aparecer isso para vocês. Se eu clicar aqui em Run, ele vai estar mostrando aí Hello World 2. Se eu voltar aqui, foi o que a gente fez na aula passada. Então eu vou aproximar mais aqui o ambiente, ó. Acho que agora deu uma melhorada. Aqui a gente tem os nossos arquivos do nosso projeto. Lembrando, pessoal, quando eu clico aqui em Run, ó, cliquei em Run, ele vai rodar o que está no index, tá? Se eu quiser criar outros arquivos aqui, eu tenho que incluir eles. Aqui a gente tem algumas configurações, ó, que eu posso estar fazendo no projeto. Posso deixar ele preto, ó, quem gosta. Posso estar deixando ele branco, como está gravando, eu vou deixar branco. Mas eu costumo deixar ele preto. Aqui a gente tem a opção de configurar o IntelliSense, que quando eu vou digitando ele vai colocando o autocomplete. Se eu for digitando aqui, por exemplo, a tag A, ó, só porque eu ia fazer aqui, tag input, ó, ele aparece aqui como sugestão. Se eu clicar aqui, ó, ele era para completar o restante, mas não está completando, mas tudo bem. Aqui você habilita isso aqui, e aqui tem algumas configurações, você pode aumentar o tamanho, ó, large, que eu vou deixar aqui large, e vou fechar aqui banco de dados, que a gente não vai usar esse banco de dados, que ele é bem limitado. Ó, clico em Run, para ele carregar, ele carregou. Observe que, beleza, ele carregou agora. Porém, às vezes quando eu faço alguma alteração, eu vou escolher aqui, eu tenho que vir aqui e atualizar. Aí ele vai, ó, atualizando, tá? Ele não fica em tempo de execução. Mexeu aqui e atualizou, não. Eu faço aqui qualquer coisa, por exemplo, minha tag P, embaixo do formulário. Vou fechar minha tag P. Eu tenho que vir aqui e atualizar para que ele carregue, ok? Então, esse ambiente ele funciona assim.
Então, o que é que a gente vai fazer nesse exemplo aqui? Vamos fazer aquela calculadora, pessoal. A calculadora vai ser bem simples aí. Vou separar um pouco mais aqui para que fique melhor vocês visualizarem. E aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou ter aqui N1, vou chamar, em vez de nome, vou chamar número 1. Então, pessoal, antes da gente fazer essa calculadora, eu só queria mostrar para vocês aqui algumas propriedades dos formulários. Se você não é tão familiarizado com HTML, você dá uma lida aqui no W3 Schools, ele é em inglês, mas você pode usar algum plugin para traduzir. Clica aqui em HTML, ele tem várias coisas falando sobre HTML. No nosso caso, a gente vai estar trabalhando aí com formulário. Deixa eu achar aqui forms. Ó. E aqui ele tem vários tipos de formulários. Ó, ele explica várias coisas, por exemplo, types. Ele vai explicar vários tipos de types que tem. Ó, type button, type checkbox, type date, type file, type hidden, etc, etc. Então, aqui tem várias opções que ele vai mostrando. E a gente vai estar utilizando aí o radial, né, que é esse aqui, ó. Ele seleciona masculino, feminino ou outros. E temos o checkbox, que é esse aqui. A gente vai estar utilizando esse exemplo aí. Tem o click me aqui, que ele mostra um alertazinho, ó, Hello World, através desse onClick, que é uma propriedade. E temos da cor, que ele mostra uma palettezinha de cor. Temos da data, ó, vou mostrar aqui da data para vocês. Ó, aqui tem, eu só mudei o type data e automaticamente ele já colocou esse calendáriozinho aqui, ó, do próprio navegador. Bem legal, né? Não precisou nem a gente implementar. Antigamente a gente tinha que implementar isso em JavaScript, era um trabalhozinho, só que hoje ele já traz nativo. Aí outro exemplo é da cor também, ó, que legal da cor. Ele já traz aqui uma opção para eu selecionar as cores, ó, hexadecimal, RGB, né? Então, eu posso mudar aqui, ó, hexadecimal, RGB. Hexadecimal que a gente vai mais usar aí. E aqui ele foi e setou a cor. Se eu submeter, ele vai submeter essa cor aqui, que foi o valor lá que a gente passou. E assim tem uma série de outras coisas legais o e-mail, que ele só aceita e-mail, então ele faz meio que uma validação. Se eu clicar aqui, ó, ele diz, ó, não é um e-mail. Então, para o e-mail eu tenho que botar aqui teste@teste.com. Aí ele aceitou, ó, aceitou, ok? Então, são algumas particularidades bem interessantes do nosso HTML. Então, pessoal, para que o vídeo não fique tão longo, eu reescrevi aqui o nosso formulário para número 1 e número 2. Ó, observe que eu mudei aqui o N1, N2 e criei um res, que ele vai ser o resultado aí. Atualizei aqui, ele carregou a página. Então, no momento que eu submeti, observe que ele passou a interrogação N1, 5 e comercial N2, 5 e res nada. Agora a gente vai fazer a parte do result, a tela calcular. Então, pessoal, como a gente tem pouco tempo aqui, eu vou acabar sendo um pouco mais rápido aqui. Vou clicar em File, add file, e vou colocar aqui calcular.php, que vai ser o nosso cálculo aí. Então, nessa tela aqui, ele vai pegar o resultado desse formulário. Então, para pegar o resultado desse formulário, eu faço como? Inicio, pessoal, é importantíssimo isso aqui, ó. Inicio a nossa tag PHP. Iniciei nossa tag PHP e fechei. Se não fizer isso, não vai funcionar. Aí agora eu quero pegar esses dados. Observem que aqui, ó, no nosso formulário, eu não falei o método e nem a ação. Então, vou voltar aqui. Action. Recebe quem? Recebe a nossa página calcular.php. E o nosso método vai ser o post. Método post. Tanto faz minúsculo ou maiúsculo. Agora aqui a gente vai conseguir pegar os dados. Eu vou fazer o seguinte, ó, echo $comercial post quem? N1. Só para vocês verem aí. E em seguida N2. N2. Se eu atualizar aqui agora. Atualizei e vou submeter. O resultado não tem nada. E simplesmente ele chamou calcular aí. E calcular imprimiu 33, que foi o valor. 3 e 3, sem quebrar a linha. Só que eu quero fazer o cálculo. Para fazer o cálculo eu vou continuar aqui.
Vou fazer assim agora. Dólar N1 recebe N1. Dólar N2 recebe N2. E aqui a gente vai fazer o cálculo. Resultado recebe N1 mais N2. Dólar N2. E aqui a gente vai simplesmente passar os dados para a próxima página, que é aquele método render que a gente viu. O método render vai ficar assim, ó. Header, aspa dupla, location, dois pontos. Em vez de form, como está lá, eu vou botar index, que é a página que a gente quer chamar. Index.php, interrogação, que é o primeiro valor, e eu quero passar res, que vai receber quem? Vai receber resultado. Opa, dólar resultado, isso, beleza? E aqui ponto e vírgula. Agora, depois que a gente fez isso aqui, a gente tem que voltar novamente para lá, para que a gente possa configurar, codificar, para que aquela input receba esse resultado aqui. Então aqui, pessoal, eu vou vir aqui, e aqui em result, ó, vou fechar aqui para dar mais espaço. Aqui em val eu vou abrir o script php echo. Vou fazer aquilo lá que eu mostrei para vocês. Dólar. Nesse caso aí eu vou estar utilizando post e vou chamar res. Agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou atualizar aqui. A gente viu que ele chamou a mesma página, ó, porque eu submeti aqui, ó, vou botar 3 e 3, ele chamou a mesma página, só que ele não manteve os dados do formulário. Então que ele não está passando o res daqui. Ah, tá, porque a gente está pegando, ó, olha o detalhe, pessoal. A gente está passando via URL, o URL é quem é get, né? Vou copiar isso aqui e vou passar para cá, ó, dentro do val. Observe que eu vou passar dentro do val. Em vez de res, eu vou passar quem? Eu vou passar N1, e aqui vou passar N2. Aqui vai ser N2. Só que aqui, pessoal, a gente precisa passar também, ó, o calcular. Aqui no calcular, eu preciso passar esses parâmetros, N1 e N2. Eu vou fazer aquele repeteco lá, que é E comercial. N1 vai receber quem? Dólar N1. A mesma coisa vai ser para o N2. N2 e N2. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar 4 e 5, vou somar, e ele manteve aí o cálculo. Ok, pessoal? Então, para a nossa aula não ficar muito grande, eu vou estar encerrando por aqui. Tentem fazer esse exercício aqui que eu propus para vocês praticarem mais o que foi visto nessa aula. Espero que tenham gostado, um forte abraço e até mais.